Bora lá! Hoje a gente vai mergulhar num mistério, um caso que está literalmente trancado em pedra há milhões de anos. É uma verdadeira história de detetive, só que as pistas são fósseis. E a cena do crime? Bom, é o nosso próprio planeta. Então, vamos começar essa investigação. O ponto de partida de qualquer investigação é a prova física, certo? E, nesse caso, a prova é simplesmente inegável. A existência dos dinossauros não é uma questão de opinião, é um fato. Um fato baseado em uma quantidade de evidências que é, olha, esmagadora. Então, o primeiro passo é esse. Vamos examinar as pistas. As provas diretas que nos contam que essas criaturas fantásticas realmente existiram e caminharam pela Terra. E olha, as evidências vêm de todos os cantos do mundo. A gente está falando de ossos fossilizados encontrados em basicamente todos os continentes. Pegadas super distintas que batem certinho com a estrutura dos ossos. E não para por aí. Tem ovos fossilizados e até impressões da pele dessas criaturas. É como se cada peça nova do quebra-cabeça só viesse para confirmar a outra. E aqui tem um ponto interessante. Aquela imagem de que todo dinossauro era um monstro gigante, ela não conta a história toda. Na verdade, a maioria deles tinha o tamanho de animais que a gente conhece bem hoje. Pensa num cachorro, numa vaca. Muitos eram herbívoros e, segundo os pesquisadores, deviam ser criaturas bem bonitas, super adaptadas ao ambiente delas. Ok, mas para decifrar o que todas essas pistas significam, os paleontólogos agem como verdadeiros detetives. Eles usam uma estrutura de investigação bem clássica para conseguir dar sentido aos fósseis e reconstruir o que aconteceu. São essas 6 perguntas fundamentais. Quando se encontra um osso ou uma pegada, a investigação começa. O que é isso? Quem fez? Como esse bicho viveu e morreu? Onde ele estava? Por que isso se preservou bem aqui? E, claro, quando tudo isso aconteceu? É respondendo a essas perguntas que a história começa a ganhar vida. E para ver essa investigação em ação, nada melhor que um caso real. Vamos dar um pulo até um dos maiores sítios de fósseis do mundo, uma escavação lá no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, que trouxe à tona umas descobertas, nossa, impressionantes. A escala do que foi encontrado lá é monumental. Os pesquisadores estimam que os restos de mais ou menos 10 mil animais estão enterrados nesse único lugar. E não eram animais pequenos, não. Tinham entre 6 e 9 metros de comprimento. Imagina só uma concentração de fósseis assim. É quase inacreditável. Então, essa quantidade absurda de ossos e o fato de estarem tão bem conservados levou os cientistas a uma conclusão bem clara. Esses animais foram soterrados muito, mas muito rápido. O local inteiro indica que não foi um processo lento ao longo de séculos. Não. Foi um único evento e um evento catastrófico. E é importante dizer que essa investigação não é só sobre cavar ossos. É sobre usar métodos científicos de ponta, sabe? Para garantir o máximo de precisão e rigor na hora de analisar cada uma das evidências. Por exemplo, cada fóssil, não importa o tamanho, tem sua localização exata mapeada com o GPS. Isso permite criar um modelo virtual tridimensional de toda a escavação. É um método que foi pioneiro, estabeleceu um padrão novo para a paleontologia e, o mais importante, garante que esses dados preciosos fiquem preservados para as futuras gerações. Mas aí, a história ganha uma nova camada. O que acontece quando evidências físicas tão fortes, tão robustas, parecem entrar em choque com uma visão de mundo que é baseada na fé? Esse é o quebra-cabeça filosófico que está bem no centro dessa investigação. Fica aquela pergunta no ar, né? O que fazer quando os fatos que a gente literalmente desenterra parecem bater de frente com aquilo em que se acredita? Como é que se lida com isso? Essa é a grande questão aqui. Simplesmente ignorar uma montanha de evidências físicas seria um erro. E mais do que isso, seria desonesto. E a honestidade é um princípio fundamental, especialmente para quem se identifica como cristão. E ao mesmo tempo em que se defende aceitar os dados científicos, também se afirma um compromisso igualmente forte com a fé. O desafio, então, não é escolher um lado, é tentar entender como essas duas fontes de informação podem coexistir, sem precisar forçar uma a se encaixar na outra. Diante desse aparente conflito, a proposta não é abandonar nem a ciência nem a fé. Pelo contrário, a ideia é apresentar uma filosofia, uma metodologia para seguir em frente nessa busca pela verdade. É o que se chama de Código do Investigador. A proposta é tratar tanto o livro da natureza, quanto as escrituras, com a mesmíssima honestidade intelectual.
Se parece ter um conflito, isso não significa que um dos dois está errado. Significa que é preciso estudar mais, com paciência, com rigor, até que a verdade apareça. A ideia aqui é que uma perspectiva diferente, informada pela fé, pode até oferecer percepções únicas. Pode levar a novas perguntas, observar detalhes que outros, talvez presos ao modelo dominante, acabam não notando. O objetivo final é mostrar que essas visões de mundo podem, sim, trabalhar juntas e enriquecer a busca pela verdade. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, uma provocação, na verdade. Pensa bem, se todo mundo olha para o mesmo conjunto de dados, partindo sempre das mesmas ideias, será que não tem algo passando batido? Talvez. Talvez a chave para a próxima grande descoberta não seja encontrar pistas novas, mas sim olhar para as mesmas pistas de sempre, só que com um olhar totalmente diferente.